Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui. Hoje eu convidei a Rosângela Zarza para a gente fazer uma live sobre autoconhecimento e empreendedorismo. Eu já vou começando, né? Como vocês sabem, eu gosto de falar logo, né? Bom, esse tema de empreendedorismo, ele é um tema que já está há bastante tempo. Eu estava até pensando aqui, estava refletindo, e ele tem mais ou menos uns 20 anos já, né? Acho eu, não tenho muita certeza. Eu acho que eu fiz um curso online de empreendedorismo lá nos anos 2000, talvez. Então ele é bem antigo, mas ele vai renovando, né? Assim como outras coisas vão renovando. Então, hoje eu pedi para a Rosângela vir aqui, porque a Rosângela ela é psicodramatista, ela é coach, ela está titulando como supervisora em psicodrama, ela tem pós em administração e marketing, MBA em serviços de telecomunicações. A Rosângela ela trabalhou muito tempo em empresa, né, em corporações, e em 2004 ela fez uma transição de carreira e desde 2005 ela vem empreendendo. Eu estou colando aqui para variar, né, porque eu não lembro as informações. E aí ela fez essa transição de carreira de 2004 para 2005, abriu uma consultoria que é a Andaro. Eu sou parceira da Rosângela em alguns projetos. E a Rosângela ela tem um papel importante na minha carreira, né? Além dela ser minha amiga, então ela tem um papel importante na minha vida pessoal, mas ela me ajudou a fazer uma transição quando eu estava focando só em consultório, né? Então eu tinha sempre algum trabalho mais fixo e fazia consultório, que já era a maioria na verdade, mas sempre dá aquele medinho, né? Você fala, mas só consultório, será que eu vou conseguir? Né? Então dá muito medo. E ela fez um processo comigo, né, como coach, e me ajudou nessa transição. E a partir daí, eu já não me lembro nem quando foi, viu? E a partir daí eu aprendi que para a gente empreender a gente tem que fazer planejamento. Então, quando eu vou tomar decisões importantes em relação à minha carreira, eu aciono a Rosângela. E aí a gente faz uma conversa, senta, faz um planejamento, revê o que a gente já tinha trabalhado também para abrir o Instituto Casa do Encontro, ela também me ajudou. Mas faz tempo que eu não sento com ela para fazer alguma coisa. Eu acho que eu até preciso, porque eu gosto sempre de rever as coisas que eu estou fazendo. Eu não gosto de ficar acomodada. A Rosângela também não, então a gente como parceria é bem legal, porque eu estou adicionando ela na conversa aqui, e hoje a gente trabalha junto, ela dá aula comigo, ela é minha égua auxiliar, dando aula num curso no... Oi, Rô, tô falando de você deve ter ouvido, né? Eu ouvi um pouco, que gostoso. Obrigada, Mari, por me convidar. Foi em 2013 que a gente fez aquele processo. 13. Ah, 7 anos. Você tem boa memória, né? A Andresa tá entrando, a Andresa Buzardi, a minha Shiro também tá, já vi a Lu. Legal. Bem-vindas, meninas. Vi a Nath, vi a Lauren. Bom, então eu estava te apresentando, falando um pouquinho do seu papel na minha vida como coach, na minha transição para ficar só em consultório, do meu medo que eu tinha de... O Júlio também está entrando. O meu medo de ficar só com consultório, né, de empreender. Então, que você teve um papel importante. E eu sei que no seu trabalho de coach,
os seus casos são bem voltados para isso, né, Rô? Eu acho que a gente até falou. Eu acho que essa questão de você acaba atraindo alguma questão assim, porque é muito interessante que algumas pessoas que chegam no coaching, às vezes nem está pensando em empreender, está realmente querendo melhorar de carreira, ir para uma posição executiva, mas começa a desenhar um plano C, um plano D, um plano, enfim, o plano de empreender que seria lá para depois dos 40, às vezes acaba se tornando um plano A. É comum. Dá muito medo, né? O Júlio é empreendedor, a Andresa, as duas Andresas são empreendedoras. A Nath acabou de empreender no meio dessa pandemia toda, essa loucura. Então, e aí, tem oportunidades na crise, né? Pois é, com certeza. Tem muitas. E aí, Rô, eu queria te perguntar assim, né? Porque empreendedorismo é um conceito que já está aí há acho que tem uns 20 anos ou mais, né? Mas tá mais que isso, e está se reinventando a cada vez. Hoje, o que define empreendedorismo? O que é empreendedorismo? Então, o empreendedor, ele é a pessoa que é capaz de idealizar e realizar e implantar novos projetos ou aprimorar os já existentes. Então, a questão do empreendedorismo, ela nasceu, então tem o Schumpeter, que é de 1929, essa questão do empreendedorismo. É antiga. É antigo. Não sabia. E a questão do empreendedorismo, ela vem da questão da guerra, né? Porque muitas pessoas precisaram empreender por a questão de novas indústrias, tem uma questão que está relacionada. E tem dois estudiosos de Harvard que eu gosto muito eu dei aula de empreendedorismo em 2005, eu dei um módulo na faculdade, lá numa faculdade na Zona Leste, eu dei Administração Moderna e Empreendedorismo, e eu lembro que foi muito bacana essa experiência, porque eu já gostava desse tema e eu entrei mais em contato com ele, porque eu tive que estudar bastante para poder também dar a aula, e eu lembro que nessa época, esses dois estudiosos, eles classificaram o empreendedorismo com 3 linhas uma está relacionada à economia, que está relacionada ao resultado de ações empreendedoras. Daí a gente pensa nesses empresários que, não só no empreendedor, mas no empresário e no resultado que ele deseja. Tem uma questão que foi oriunda da psicologia e da sociologia, que está relacionada com a psicologia social, que tem a ver com as nossas atitudes, com as nossas motivações. E tem uma outra linha que está relacionada com a administrar, que aí é instrumentalizar, né? Tem a questão processual, para o processo de tomada de decisões. Então, não tem o certo e o errado, mas são vários fatores que levam ao empreender, né? Eu vi que você estava falando um pouco dessa questão do planejar, né? O planejar está nas competências técnicas do empreendedor. Tá, e é importante, né? Muito importante, muito. Tem uma frase que você gosta, eu também gosto, é que se a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Mas para o empreendedor é importante ele saber onde ir, não é? Sim, é importante ele saber onde ele quer chegar, é importante ele ter metas, então ele tem que sonhar e realizar os sonhos. Não é só sonhar, eu tenho que sonhar e realizar. Então, o porquê do autoconhecimento está aí, está relacionado com essa questão. Porque se eu me conheço bem, se eu sei o que eu quero, se eu sei as minhas características, os meus comportamentos, o que me motiva, os meus pontos fortes, eu consigo idealizar para eu realizar. Porque eu também não posso ficar só no subjetivo, eu tenho que tirar dessa questão do sonho para colocar em ação. Então, o plano é importante. E quantas pessoas a gente conhece que quebraram? Quantas vezes? Tem muitos cases
que a gente estuda na área de empreendedorismo, de pessoas que quebraram porque não planejaram, porque na verdade estão empreendendo por alguma coisa que eles nem sabem, nem têm essa noção. E aí, através do autoconhecimento, isso vai ajudar a potencializar ainda mais o sucesso. Tá. Você falou, né, de transformar sonhos em metas e tal. Como é que faz isso para não ficar... Porque o sonho, ele tem uma... a gente fala sonho, parece que é uma coisa fora da realidade mesmo. E aí você fala, né, precisa se conhecer para poder transformar esse sonho em meta. Como, assim... Eu vou dar o meu exemplo. Eu vou dar o meu exemplo. Em 2001, eu comecei a me sentir muito incomodada dentro do ambiente corporativo. E eu não sabia o que era. Eu achava que era comigo. E aí eu fui para a terapia. E na terapia eu descobri que eu tinha... O autoconhecimento é importante, porque na terapia eu descobri que talvez eu precisasse de um ambiente mais autônomo, que eu gostava de inovar, que eu gostava de criar, e eu estava me sentindo tolhida. A terapia te ajuda, né? O processo de coaching ajuda. Num determinado momento, a terapia já não estava me ajudando para questões pessoais, para questões profissionais. Aí eu fui em busca de uma pessoa que é especializada na parte de carreira. E eu encontrei isso. Então, o que você realmente gosta de fazer? Sonha. Onde você foi mais feliz? Fazendo o quê? Então, como que eu decidi empreender na área de desenvolvimento humano? Porque eu fui olhar no passado, onde eu fui feliz, o que eu gostava realmente de fazer, quais eram os meus talentos, que estava relacionada com a minha formação de educadora, porque eu sou formada em letras. E ela se permite sonhar. Então, eu sonhei, mas o sonho pode ser para daqui uma semana. Não precisa ser para daqui 2, 3 anos. Mas é importante você ter uma meta estratégica. Essa meta estratégica é onde eu quero chegar. Então, eu desenhei essa meta. Quem eu quero como educadora corporativa? Quem eu quero ser? Então, eu quero ir com o meu nome ou eu quero ter um outro nome? Então, eu fui lá para o sonho e me vi nesse... Você tem que imaginar realmente. Esse é o sonho. Eu quero ser uma consultoria grande ou eu quero ser pequena? Não, eu quero ser diferente. Eu quero ser uma consultoria boutique. Eu quero fazer trabalhos customizados. Eu não quero fazer qualquer trabalho de prateleira. Eu quero construir. Eu tenho que saber onde eu quero o que eu quero. E aí eu vou dando os passos, né? E a gente diz que os passos para este caminhar lá, que seria o planejamento, eu tenho que saber as minhas metas de jornada, que seriam os pequenos passos para eu atingir o meu passo, o sonho. Quando você chega no seu sonho, já realizei, aí vem uma crise, tipo pandemia, né? Então, quando você chega no seu sonho, agora eu estou consolidada, então agora eu vou investir em um outro projeto. Vem a crise, o que você faz? Se você tem claro qual é o seu sonho, que mercado que você realmente quer? É o corporativo? O corporativo agora não está mais, não está num bom momento. Então, o que você faz? Se reinventa. Mas você não esqueceu o seu sonho. Seu sonho está lá. Num dado momento, não é qualquer caminho que serve, que é aquilo que a gente falou do planejamento. Qualquer caminho serve? Não, eu tenho um caminho, eu posso pegar um atalho para este caminho, mas depois eu sei que eu quero chegar lá e como eu vou fazer. Então, eu tenho que olhar, e eu gosto muito de uma ferramenta que eu uso. Usava muito nos projetos de Six Sigma e projetos de qualidade, que é o PDCA, eu vou fazer o planejamento, eu vou dar metas para esse meu planejamento, eu vou implantar ele, eu vou checar e aí consegui, obtive resultado, não obtive e faço novamente. Isso dá trabalho. Dá. Então, e aí vou aproveitar só essa deixa que você fez sobre dar trabalho, né? Mas antes eu queria ler aqui o que o Júlio escreveu. O Júlio também é super estudioso, né? Ele colocou assim, em 29 aconteceu a Grande Depressão que destruiu a economia mundial, mas principalmente nos Estados Unidos.
as pessoas precisaram encontrar formas de sobreviver sem o apoio das grandes empresas, do Estado. Qualquer semelhança é mera coincidência? E aí depois ele fala o seguinte, que ele tem uma trajetória parecida com a sua, porque com ele aconteceu mesmo em 2002. Em 2003, ele decidiu abrir a consultoria dele, que seria o Plano B, em abril de... E aí ele abriu em janeiro de 2004. Ele tem uma consultoria também até hoje. Eu não sei quem é, mas já fez as contas. Não sei se já fez as contas. É o Tiago. Tiago está perguntando... que, na verdade, ele está pedindo para você falar se empreender é trabalhar menos. E aí é que tem a ver com isso que você falou, de dar trabalho. Muito! Empreender é trabalhar menos? Não, empreender você trabalha muito. Tem muitas pessoas que pensam que empreender, sonha que eu vou sair porque eu quero ter uma carreira, eu quero ter um negócio e agora eu vou lá sentar e vou ficar, né, só comandando. Não, o empreendedor trabalha muito. Ele trabalha, se a gente trabalha na empresa 12 horas, o empreendedor será 14, 15, vira à noite. Não tem essa questão. E tem que saber um pouco de tudo. Porque você tem que saber contratar, se o seu negócio tem essa questão. Depende muito do negócio, mas você trabalha muito mais do que todo mês você ter lá o seu salário, né? Você trabalha também, mas é diferente, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E aí o seu honorário não vai cair na conta. Você tem que fazer por você e pelos seus funcionários. Não, com certeza. Além disso, né, ter negócio, né? O Thiago tá perguntando o que vocês veem de semelhanças entre as crises de 2008, Brasil, né, e o Brasil a partir de 2014. Aí o Júlio também comenta, trabalho muito mais hoje do que quando estava na organização. Nesses anos todos, eu lembro... Nossa, tá muito rápido aqui as mensagens. Nesses anos todos, eu lembro de pouquíssimas vezes ter um dia off, sem atividade ou estar sem trabalho. Aí a Nath Rodrigues, ela que empreendeu agora na pandemia, ela tem uma empresa de velas, aromatizações. Né? De Vera. E ela tá falando, não é só vela, né? Os aromas e tal. Aí ela tá falando que trabalha umas 20 horas por dia. Fora isso, ela tem filho, ela trabalha pra caramba mesmo. Aí o Thiago fala, seria o equilibrista dos pratos, certo? Acho que é isso. Bom dia, acho que vinho ideal. Vinho ideal oficial, legal, bom dia. Tem bastante pergunta aí. Muita. Na pandemia, é interessante, porque eu li alguns newsletters, eu venho lendo, eu assino a HSM, então tem muitos empreendedores individuais na pandemia, tem características diferentes, mas tem muitos empreendedores que quebraram, por exemplo, dono de academia que quebrou com uma dívida de 500 mil. E o que eu faço agora? Ele tinha um sonho na gaveta, essa questão do sonho que a gente estava falando, acho que é importante trazer isso. O que é importante, acho que o sonho nos alimenta. Ele tinha um sonho de implantar uma rede de teleatendimento para fisioterapia e também fazer franquias com aplicativo para personal. Ele, de uma dívida de 500 mil, ele conseguiu implantar, fez 2 milhões e 300 que ele pegou, acho que empréstimo, eu não sei os detalhes, porque eu não li tudo, e ele conseguiu, em um único dia, ter 252 franqueados, no primeiro dia que ele lançou a franquia, e os atendimentos dos franqueados dele de fisioterapia está assim, um maior sucesso. Então valeu super a pena. E tem muitos outros negócios que estão surgindo na pandemia, como o da Natália, da Nath que você falou. Tem pessoas que estão arranjos florais, ornamentais, a questão do delivery, muitas pessoas investindo em comida,
né? Chefes que, por necessidade, e aí tem uma questão também que eu invisto, porque eu vejo uma oportunidade, porque eu já estava pensando nisso, e porque questão de necessidade. Então, são diversos os fatores que nos motivam a empreender. Uhum. Ó, a Nath está perguntando, você acha que é possível conseguir se dar bem empreendendo sem ter a assistência de um coach? E a Débora faz um comentário, acho que sobre isso que você está falando, é em uma crise, alguns choram, outros vendem lenços. É, bem isso mesmo. É, por aí. Nath, eu acredito que se você pode empreender sem ter um coach, mas aí tem uma questão que é importante você ter pessoas com quem você troca, uma rede colaborativa, um mentor para te ajudar, ou enfim, algumas pessoas que essa questão, para que rumo eu estou indo, tá certo? Ou ter uma questão muito importante que é a questão do autoconhecimento para poder fazer com você um processo de olhar aquilo que eu falei do PDCA, estou no caminho certo? Eu implantei uma ação, eu fiz desenvolvi um produto, tá dando certo? Não tá dando? Fazer uma pesquisa com seus clientes. Então, tem uma autocrítica. É importante ter uma autorresponsabilidade grande nesse sentido. É claro que o coach te ajuda para negócios, dependendo do momento que você está. Ou se você está perdido para encontrar uma oportunidade, ou se você quer aprimorar o seu papel de empreendedor. Sim. O Gui Líder está dizendo, empreender tem suas dores e suas recompensas. Autonomia e tomada de decisões é tudo. Para ele, né? Com certeza. O empreendedor, normalmente, a autonomia é alta. Eu não tinha esse entendimento lá, porque como eu não me conhecia muito bem, quer dizer, eu não tinha trabalhado isso, eu fui perceber que eu precisava de ter autonomia nos meus projetos. Então, nas áreas e nas empresas que eu passei, que eu tive autonomia, eu era feliz. E naquelas áreas que o meu gestor era uma pessoa mais centralizadora, que eu precisava ficar prestando conta e falar amém, amém, amém o tempo inteiro, eu me sentia desmotivada. Então, o empreendedor, uma das características do empreendedor é realmente autonomia, criatividade, o processo de tomada de decisão que tem que ser rápido, porque diante da pandemia, o que você faz? Você está empreendendo num negócio que é presencial e de repente, tudo agora tem que ser online. Fora o medo, né? E o medão? E o medo? De arriscar e tal, né? Então, vai que sempre vem aqueles pensamentos negativos. Tem muitas histórias bacanas de vários setores que vale a pena dar uma olhada. A Starce, por exemplo, que é uma empresa na área de educação, a Starce ela atuava no presencial. Eles viraram a chave em menos de 10 dias. Tá um sucesso. Nossa, precisa ter culhão, hein? Ó, Gui Líder tá falando, eu sou ela, kkk, líder da Rosângela na Natura. Ah, então, tem uma questão que as pessoas não sabem. Eu, além de ter Andário, eu sou consultora da Natura há 27 anos. Eu nunca deixei de ser consultora. A Guiomar é a minha líder. Ó, a Nath está comentando que foi legal ouvir isso que você falou, porque ela sempre achou que não era empreendedora porque não tinha criatividade para inventar algo. Como não, Nath? Como? Ela está fazendo velas, as pessoas estão em casa precisando de... Todo mundo está investindo em coisas para casa. Ninguém ficou tanto tempo dentro de casa. Eu mesma coloquei papel de parede no meu escritório, estou investindo em alguns quadros. Você começa a olhar para uma parede e fala assim, olha, isso aqui precisa disso. Arranjos florais, você vai lá, busca alguma coisinha, compra mais flores para enfeitar. Tem muita coisa bacana. Só que a gente tem que estar aberto, né? Você tem que ter essa visão. O empreendedor, é importante que ele tenha uma questão de visão estratégica, de enxergar oportunidades. E muitos vão ter, né? O Júlio está contando uma coisa super interessante aqui do mundo corporativo, né? Ele trabalhou na Natura. Trabalhou durante 4 anos, treinava as GVs
CNs, vou saber lá o que é isso. Mas CNs é as consultoras, tá. as líderes. Então, aí a história do Júlio é assim, que ele recebia vários feedbacks de que ele era muito autônomo, ele não reportava, mas ele dava muito resultado alto. Então, que ele nunca conseguiu trabalhar em um lugar com muitos limites. Mas tem que deixar voar, deixar entre aspas, né? Porque, gente, mas nas corporações são difíceis. Eles, na verdade, eles falam que os líderes, né, os gestores e que querem o profissional, mas no dia a dia você acaba lidando com pessoas que não deixam você alçar voos e que incomoda. E eu lembro que eu dava resultado também, assim como o Júlio, mas incomodava. E você começa a se sentir, será que é comigo a questão? E aí o autoconhecimento te permite, então eu vou fazer o que eu quero agora. Mas não é fácil. É uma decisão. Teve uma pessoa que perguntou da questão de 2008. Eu venho pegando todas as crises possíveis. Eu me formei no psicodrama em 2007, aí vem a crise de 2008. Porque eu já vinha fazendo trabalhos de educação e tudo. Aí vem outra crise, aí vem a crise de 2014. Eu acho que de 2008 para cá, a gente não vem vivendo. A crise só foi aumentando. E 2020 foi assim. Teve algum momento que não teve crise? Eu não me lembro. Eu não lembro. Gente, a gente só vive em crise, que isso? Exatamente. Tá louco, viu? Olha, a Gui tá falando que o medo muitas vezes move ela... às vezes move, às vezes engessa, né? Como lidar com isso. A outra coisa ainda sobre autoconhecimento que você está falando, a Nath contou uma coisa super interessante aqui também, que ela acreditava que ela não era criativa, hoje ela sabe, mas porque ela era podada pelo mercado de trabalho, que era muito sofrido, porque ela tentava se encaixar no padrão. E a outra coisa que o Thiago, eu acho que sua questão já está sendo resolvida ao longo aí, mas diz pra gente se está sendo respondida, né? Que ele fala qual o diferencial nessa questão do autoconhecimento, né? Mas especificamente, o que é a diferença? Conhecer o perfil comportamental dele, ou cada um conhecer o seu? O que muda? Eu acho que tem um livro que eu indico, que é o livro da Mara, esse Atitude Empreendedora, que é um livro de cabeceira, muito bom esse livro, porque ele é um romance, a Mara faz ela coloca a atitude empreendedora e tudo que é importante para empreender com base na Alice no País das Maravilhas. Ela faz uma analogia com a Alice no País das Maravilhas. Muito bacana, é muito legal. Bacana. E agora ela lançou um outro que é com o Pequeno que Príncipe. É empreender Pequeno Príncipe, que é esse aqui, empreender na maturidade. Que legal. E o que é bacana, que tem a ver com essa questão do autoconhecimento, que para Guiomar, tanto para a Nath, acho que é importante, e o Thiago eu vou responder dos três. Quando você trabalha o autoconhecimento, então seja na terapia, no coaching, em qualquer setting que você consiga trabalhar essa questão do autoconhecimento, você vai olhar para... A Mara faz um desenho que tem uma intersecção. Você olha para o autoconhecimento, todos os elementos, a sua autoimagem e a autoconfiança. Então, são esses três elementos e a intersecção dos três formam a autoconfiança. E essa autoconfiança, para nós que queremos empreender, é importante porque você está com medo, mas você vai com medo, porque você está confiante em você. Então, o autoconhecimento ele é importante neste sentido. Em outros também. Então, tem a questão da personalidade. Então, eu sei quem eu sou, eu posso olhar a personalidade, mas eu posso olhar os meus valores. Então, quais são os meus valores, o que eu valorizo? Com quem eu quero trabalhar como parceiro, como empresa? Tem os mesmos valores? É complementares ou não? Porque isso vai me ajudar a trilhar este caminho para a minha meta estratégica, que é o meu sonho. A Nath perguntou se os cursos do Sebrae são válidos, o que você fala sobre isso? E o Vinho Ideal está pedindo para você repetir o nome dos livros. E aí, Vinho, eu vou, na hora que subir para o IGTV e no YouTube, eu coloco também por escrito os nomes dos livros. Mas, Rô, você pode repetir? Posso. É Atitude Empreendedora. Esse seria da Senac, é Mara Sampaio.
E o outro é para que empreender na maturidade. Acho que é bem bacana para a gente presentear as pessoas aí que estão se aposentando ou que estão, de repente, querendo uma outra carreira ou que já se aposentou. Enfim, pessoas acima de 50 anos que estão pensando, que nunca empreenderam, mas que estão pensando em empreender. Que mais, Maria? Outra palavra? Outra era? Dos cursos do Sebrae. Então, Nath, eu recomendo sim, o Empretec é um excelente curso, eu acho que todas as pessoas que empreendem deveriam fazer esse curso do Empretec, é um curso que ele tem um investimento que não é tão alto e é bem bacana porque reforça muitas coisas que a gente está falando aqui e se você já tiver uma ideia do que você quer ou não, tem pessoas que eu conheço do curso que já saem com o seu plano de negócio desenhado. O Empretec, ele é pago, né? Mas não é tão caro. Precisa apresentar um pré-plano, não é isso? E eles selecionam as pessoas, é uma semana full, assim, imersão. É uma semana de imersão. A última vez que eu vi para um cliente estava 1.300, eles dividem em 6 parcelas. Cara, não é. É um investimento que vale muito a pena fazer. Mesmo quem não tem o planejamento estruturado, eles direcionam, tem umas perguntas que você responde para a entrevista. Que legal. Eu já ouvi falar super bem. Eu não fiz, mas também fica uma dica para mim. De repente, algo aí para eu fazer um pouquinho mais para frente. Mas uma dica boa. Mas o Sebrae também disponibiliza vários cursos gratuitos online que eu acho que super vale a pena. Eu fiz o Aprender a Empreender, fiz em 2000, e agora ele já está super renovado, super atualizado. Então, e tem vários, né? Tem de contabilidade, finanças, tem muita coisa bacana. Por exemplo, na pandemia, eu fiz um curso eu entrei naquele programa da Starse, porque o que você vai fazer agora, né? Então, uma coisa para o empreendedor é importante também conhecimento, novos conhecimentos, porque a gente não consegue ser criativo se a gente também não beber em outras fontes. Então, para cada um é de um jeito. E eu fiz um curso da Starse que eu gostei bastante, que foi vendas pela internet, várias dicas. E com isso eu pensei no meu site, eu estou reestruturando o site para colocar coisas que eu possa vender, porque eu não tinha isso no site. Então a gente vai... Esse Starse, o que é, Rô? Tem cursos gratuitos? É pago? Não, tem coisas gratuitas e tem coisas pagas. A Starse é uma plataforma de educação. Eles têm programas de educação para o Vale do Silício, eles atuavam muito nessa parte para startup, mas eles ampliaram muito. É um case de sucesso do presencial para o online, para a gente que é empreendedor, que vale muito a pena ver eles contando a história deles. Uhum. Eu não sei se é uma pergunta ou comentário do Vinhos. Preciso desse? Não sei, Vinho. Olha, eu sei que Vinho... Acho que é Leciane, se eu não me engano, o nome dela é Leciane. É Leciane que está falando? Eu acho que é Leciane, se eu não me engano. Tá. Vinho a essa hora dá até uma vontadezinha, mas tá muito cedo, né? Tem que esperar às 7h30 Eu tenho que esperar às 7h30 da noite, que é a hora que eu paro de trabalhar. Era um comentário, tá bom. É a Leciane, sim. É Leciane, eu tô bem de memória, hein? Eu já sou ruim de memória, mas eu não conheço. Vinho, depois eu vou entrar no teu perfil aí, Leciane, para ver os vinhos. Ela deu risada. Então, aí voltando, né? Eu acho que você fala de uma coisa também super importante, que além de se autoconhecer, tem que sempre se reinventar, sempre ter novos conhecimentos. Isso também vai acrescentando, eu acho que é a coisa do autoconhecimento, né, porque a gente também vai aprendendo onde está o buraco na gente, né? Eu, por exemplo, tinha um buraco enorme em marketing. E aí eu fui estudar poucas coisas, eu preciso estudar mais de marketing, mas teve uma época que eu peguei mais nas finanças. Eu comecei a estudar bastante sobre finanças, andando e digitando, a Leciane falou. E espero que você esteja gostando, Leciane. E o marketing, esse é o meu ponto fraco, eu acabo dando uma terceirizadinha ou pegando de outras pessoas, mas esse é um curso que eu queria fazer. Então, mas acho que é importante. Então, Mari, mas às vezes o que é importante é a gente estudar para saber o que é
E nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Então, eu posso ter parceiros que me ajudam. Então, essa rede colaborativa para a gente que empreende é extremamente importante. Eu não vou me esquecer de um professor que eu tive no primeiro curso de especialização que eu fiz, professor José Roberto, eu fiz administração e marketing na FAAP. E ele dava planejamento estratégico, era a disciplina dele em marketing. E aí ele falou para nós em 1997, talvez algumas pessoas nem eram nascidas, né? Que estão aqui ou que vão ver depois. Mas ele falou, eu nessa época trabalhava no Unibanco, e eu fui buscar o conhecimento porque eu estava numa área, eu tinha feito letras e acabei indo para a área de qualidade e projetos e processos, e eu fui fazer administração e marketing. Ele falou, olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, eu nunca me esqueço. Estudem sempre, procurem novos conhecimentos, mantenham a rede de contato de vocês, porque não vai demorar muito, mas nós vamos ter que trabalhar essa questão do nosso papel. Nós vamos deixar de ser CLT para trabalhar por projetos. E nós estamos vivendo essa realidade. Demorou, né? De 97, nós estamos na década agora, mas no Brasil isso é uma realidade que não é tão assim nova. Nos Estados Unidos e em outros países, ok. Mas aqui não. Mas a gente ainda vê algumas pessoas que têm essa questão do mindset, né? Que a pessoa fica muito naquele mindset fixo. Ah, eu não consigo, eu não vou fazer isso porque eu não sei. Mas se você tem um mindset de crescimento e você acredita no seu potencial, ou você desenvolve essa questão do mindset também é algo que você pode desenvolver através do autoconhecimento, você vai buscar os conhecimentos que são importantes, através do quê? Da autorresponsabilidade, porque eu como empreendedor, eu não posso delegar isso, para quem eu vou delegar? Porque quando eu estou na empresa, muitos delegam, mas eu estou nessa área porque o meu gestor fez isso comigo, mas quando você é empreendedor, é você com você. Então você tem que saber o que é melhor para você. A Gui fez um comentário que eu também super me identifiquei, viu, Gui? Ela fala que gostou desse comentário, que nem sempre vai dar conta de tudo, porque ela nunca doa e acha que ela é desorganizada. Eu sou o contrário, viu, Gui? Eu já acho que eu sou super organizada, eu dou conta, mas eu quero dar conta de mais coisa. Agora, isso também tem a ver com autoconhecimento, né? Porque, por exemplo, você se achar desorganizada, Gui, pode ser uma crença limitadora. Que não é real. Né? O que é ser organizada, o que é ser desorganizada? Se você for, aí ok, beleza. Mas às vezes a gente não é, a gente acredita, né? Que nem a Nath achava que não era criativa e na verdade ela é. A gente vai acreditando nessas coisas, né? Você vai acreditando e tem uma questão da organização, que assim, o que é organização para ele, o que ele faz, né? O que você faz que dentro do seu trabalho você se encontra. Então, isso te atrapalha? Impede você de chegar onde você quer? Então, acho que essa questão do autoconhecimento ajuda a gente a olhar para isso de uma forma mais... não é simples, mas de uma forma que não fique sofrendo, né? Você não fica só nisso. Então, ok, eu não sou... Foca nos seus pontos fortes. Isso aqui é importante. Isso. A Lili comentou isso, a Liliane Monar. E a Alessiane também falou, acabou de pensar nisso. E o Thiago indicou um livro sobre mindset, que chama Mindset, Carol Dweck. Eu tenho esse livro da Carol, é muito bom, esse livro é ótimo. Eu acho que eu tenho e não li ainda. Nossa, eu tenho uma pilha de livros. Eu tenho uma lista de livros para ler também. Eu deixo até meio à vista, assim, para me incomodar, mas tá difícil. A lista só vai aumentando. Né? E eu não consigo ler tudo. Tá aí, eu queria dar conta de ler todos os livros. Então, mas isso também tem a ver com autoconhecimento. Eu tô pensando nessa situação que você colocou, que às vezes tem um ponto fraco e que não tem para quem delegar. Mas eu tenho terceirizado algumas coisas, né? Então, por exemplo, editar os vídeos das lives. Eu mando para minha sobrinha editar, eu pago ela para fazer. Mas assim, é o trabalho dela, eu pago ela para fazer e eu não vou ficar quebrando. Eu adoraria aprender a editar vídeo, eu acho super legal.
ou brincar com arte, né? Fazer os folderzinhos que minha sobrinha que faz também. E eu adoro isso, sempre gostei de brincar com isso, só que toma muito tempo. Então, isso E aí toma eu tempo. terceirizei. Então, mas aí você encontrar parceiros e fornecedores para fazer isso para você. Porque senão o que isso pode te atrapalhar no seu negócio? Eu estar fazendo outras atividades. Então, algumas atividades não dá para a gente fazer. Eu tenho que realmente olhar, analisar os prós e os contras. E quando você faz essa análise, vale a pena. Ah, com certeza. A Alessiane está dizendo que começou agora a aprender a olhar para si, né? A desenvolver o autoconhecimento. Que bacana, Alessiane. Nunca é tarde, é tão bom, Não. né? Eu acho que a gente vai conhecendo até coisas nossas que a gente não sabia. E assim, Mari, aquilo que você sempre fala, que sempre tem coisas que a gente não elabora, a gente fala que elaborou e não elaborou, e de tempos em tempos você tem que voltar, de repente, para um set terapêutico para ressignificar algumas coisas, para elaborar algo que está te impedindo de dar esses passos porque você deseja. Não tem, a vida sempre vem e mostra para você, né? O que você precisou olhar e enfrentar também. Exatamente. E acho que a gente está falando de parceria e acho que também é super legal, né, Rô, porque a gente faz umas parcerias aí de quando você está fazendo coach com alguém e você percebe que tem uma questão de psicoterapia, você encaminha e você tem suas parceiras, né? Eu sei que você tem parceria aí comigo, com a Catarina e com a Lumena, com outras pessoas, a Lili agora também. A Lili também está atendendo. Às vezes a gente faz essa questão da parceria e assim, tem muitas pessoas que têm uma insegurança e às vezes você vai ressignificar alguma crença no setting do coaching e você percebe que não é crença, que é alguma insegurança de infância, que foi alguma questão de autoridade com pai, com mãe, que tem alguma questão que pegou muito forte num líder no trabalho e que aquilo mexeu tão forte e que já não é mais crença. Você vai ficar com essa pessoa no coach? Não adianta. Tem muitas pessoas. Né? Vai patinar. E aí o seu resultado, porque no coach o resultado não é meu, o resultado é do cliente. Sabe o que eu acho super legal no coach, mas é coisa minha, né? É ter tarefa para cumprir. Eu adoro isso de ir ticando, assim, isso funciona super para mim. Então, tem pessoas que não realizam as tarefas, e aí eu falo, gente, se não fizer a tarefa não tem resultado, porque como que você vai atingir o seu objetivo se você não fez as tarefas? Então é importante essa questão do eu tenho que permitir o autoconhecimento para mim, ele é determinante por quê? Porque eu vou me conhecer e eu vou mudando os meus comportamentos a partir do que eu vou buscar nesse autoconhecimento. E eu posso fazer comigo mesma, eu não preciso, nem sempre eu vou ter recursos para pagar um processo de coaching ou né? Mas tem tanta coisa boa, tem muita coisa ruim também na internet, mas tem muita coisa bacana. YouTube tem muitos canais interessantes que a gente pode acessar, fazer mindfulness, fazer meditação, né? Se centrar. Mas você sabe que nesse caso eu prefiro alguém de fora. Então, por exemplo, eu sei fazer. Eu poderia pegar todas as ferramentas que você utilizou comigo, que eu aprendo super rápido, eu poderia aplicar em mim mesma, mas eu gosto de ter a pessoa comigo. Eu gosto de sentar, por exemplo, com você e falar, tá acontecendo isso, e até acho que de te contar me organiza, ajuda a organizar. É como na terapia, né? Às vezes você tá falando em voz alta, aí você fala, nossa, falar em voz alta é completamente diferente. E você me dá um contraponto, você me dá uma ferramenta. Eu gosto dessa coisa da interação, de ter um outro, né? Um outro concreto que não sou o meu outro, né? Poderia ser o meu outro, mas... É importante. E para cada um é de um jeito, porque cada ser humano é de uma forma. E é importante que a gente saiba o que faz bem para mim. E aí eu vou em busca disso. Eu não fico patinando, fazendo... Porque senão você fica... a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, e aí você vai fazendo coisas que não tem sentido, e quando você viu, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você tá, né, caminhando, mas não tá caminhando de uma forma significativa.
Ah, não, não dou conta de deixar minha vida me levar, não. Eu preciso ter um controlezinho dela, ou a sensação de controle, a gente não Sensação de controla nada, né? controle. Então, Aham. ó, o Thiago está falando, nessa linha, reavaliar e mudar rotas, eu posso dizer, voltei ao mercado de trabalho em 2018, abri um negócio em 2019, mudei tudo de novo em 2020. Corajoso, hein, Thiago? Eu vi, o Thiago não foi o da live sobre Foi da live. relacionamento, O finanças? Thiago ele fez coaching e a história dele é bem bacana, porque ele chegou com um objetivo no coach que era uma carreira e ir para um outro mercado, e ele foi como. Mas aí a gente trabalhou no coach, então, essa questão da carreira para 2018, num momento difícil, porque 2018 também foi um ano difícil, eleição, Copa, né? Aquelas coisas todas que o Um Brasil monte de para. coisa. É. E ele conseguiu o objetivo que ele queria, mas ele é super focado. O Thiago é uma pessoa muito dedicada, então ele também é assim como você, Mari, ele realiza tudo, ele vai atrás de conhecimento. E aí tinha o plano B, o plano né? Ele foi fazendo algumas coisas e hoje ele está no plano, não sei se é o C ou D, mas ele acabou em 2020, em 2 anos, ele saiu do plano A para o plano D. E está feliz. O Thiago tá falando que é seu coach, eu também sou, viu, Thiago? O Thiago é coach de finanças para casais. É específico para casais? Ou... Não, planejamento financeiro. O Thiago trabalha com planejamento financeiro. É bem bacana o trabalho dele. Eu achei a ideia bem legal. Eu vi lá na live, assisti a live. Eu achei muito interessante. E, bom, enfim, eu já ia entrar em outro assunto, agora ia começar a falar de planejamento financeiro, mas tudo bem. Isso pode ser uma próxima live. Pode ser. Ou tem um livro aí que já me indicaram que eu estou ensaiando comprar, mas eu não vou ler agora, então tem que focar aí em vai outras ficar na coisas. prateleira, né? Mais um na fila para me mostrar lá. Você precisa ler mais rápido, mas nossa senhora, gente, eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, tá? Maria, eu sou igual a você, eu também leio às vezes 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu vou lendo um, aí eu paro, aí eu vou lendo outro, aí eu vou lendo vários ao mesmo tempo. Ó, Vinícius tá dando bom. E o Vinícius é teu sobrinho, personal, né? A Simone também ele entrou. que entrou? Vinícius entrou? Vinícius personal, entrou e deu bom dia. Então, o Vinícius fez o caminho oposto, né? O Vinícius é interessante a história dele, porque ele empreendeu na área de personal, estava super bem, veio a pandemia, e aí ele não ficou parado, foi para Itanhaém, que um amigo dele montou a academia lá, e agora ele está tocando as academias. Então, de personal, ele continua como personal, mas ele está num outro papel agora, que é de gestor, liderando, montando academias. Olha, que legal, virou um consultor, então. Virou um consultor. Que bacana. Ó, o Thiago indicou um livro, Pai Rico, Pai Pobre. Já me falaram que isso aí é livro de cabeceira, viu? É. Interessante. É o que? Resumo Cast. Resumo Cast. Resumo, tem os resumos dos livros, é isso? Tiago, depois você me manda, e aí eu passo para a Mari esses livros. A gente posta tudo nos comentários. Isso. Né? Que mais? Deixa eu ver aqui das perguntas que a gente tinha comentado antes. Obrigada, Lili, eu quero, pré-adiantando o processo. Você percebe que tem alguma diferença nos empreendedores de ontem, nos empreendedores de hoje, e alguma coisa mudou no perfil do empreendedor com a pandemia? Eu acredito que acho que diferença, eu acho que não, que acho que empreender é um comportamento. Eu acho que talvez alguns empreendedores na pandemia eles se encorajaram para aquilo que eu falei, tirar do papel ideias que estavam adormecidas, eles estavam acomodados. E a pandemia deu uma chacoalhada. E aí, em todos os níveis de empreendedores menores, individuais, e empreendedores grandes, que tinha rede de loja, por exemplo. Eu vi essa semana
Eu gosto de assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E passou um empresário, dono de lojas em shopping, e que ele, na pandemia, ele está faturando muito trabalhando no online, que era uma coisa que ele queria fazer, mas ele não fazia. Ele tinha um projeto só de entregar, o motorista dele entregava delivery, e de repente ele fez uma estruturação de entregar via correios ou usar motoboys dentro de São Paulo, mas ele só trabalhava em São Paulo. O e-commerce está fazendo com que ele trabalhe em âmbito nacional. Olha só que interessante, né? Eu acho que tem uns aspectos aí que você está levantando, que é tirar da zona de conforto, né? Que as pessoas se acomodam mesmo, isso é do ser humano. Isso. Aí eu detesto acomodar, assim. Quando eu começo a perceber que eu estou acomodando, eu já preciso fazer alguma coisa, porque eu não gosto de acomodar. Mas não estou aqui para falar de mim, né? A outra coisa que é sobrevivência, né, Rô? Acho que quando também a nossa sobrevivência está ameaçada, a gente acaba fazendo por instinto. E aí vai com medo mesmo, vai do jeito que dá. A outra coisa que eu percebi é que, por exemplo, na nossa área da psicologia, muitos psicólogos tinham resistência a usar a rede social. E agora estão se vendo na obrigação de usar. E para quebrar essa resistência é muito, muito, muito difícil. Sim, é bem difícil. Mas acho que é super positivo no sentido que tira a gente da conserva, né? Isso. E do preconceito também, porque antigamente as pessoas tinham preconceitos dos psicólogos que usavam rede social. Hoje é difícil você ver alguém que não use. Inclusive os médicos, né? Por exemplo, nós, o atendimento clínico, eu outro dia assisti uma live de saúde e bem-estar, que o médico do Einstein, responsável lá pela área de desenvolvimento humano, eles já fazem atendimentos há muitos anos, e que isso, CRM, isso não era uma coisa bem vista, essa questão, e que agora na pandemia é extremamente importante. Eu já fazia alguns trabalhos online, sempre fiz, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre atendi por Skype, enfim. Mas tem muitas pessoas que, às vezes, o cliente não quer. Eu sempre dou oportunidade, mas tem muitos clientes que não querem. Mas agora não tem outro caminho. E essa questão do Brasil e essa questão da sobrevivência, tem uma frase que eu não vou me lembrar de quem é, mas ele fala assim: o Brasil tem uma cultura empreendedora muito forte, mas eu acho que é mais por instinto de sobrevivência. Às vezes, empreender é o único caminho. Então, se a gente for olhar aí nessas comunidades, né, isso é uma realidade. Tem muito empreendedorismo por necessidade. Você vê, né, se é sistematizado, se você pegar para analisar, tem várias pessoas que fazem pesquisa sobre isso, e que aí quando elas sistematizam, você enxerga, né? Super interessante isso também. O Thiago está comentando, empreender por necessidade. Seria mais fácil se fosse a única alternativa. Eu acho que fica difícil quando a gente começa a ter muita alternativa, né? Então, por exemplo, está cada vez mais difícil você escolher uma faculdade, e eu sou orientadora profissional também, porque tem muita opção, e tem muitas opções que são similares, né? Então é super difícil escolher. Quanto mais opção, pior. Então aí você fala, né? Tem muitas pessoas que só têm essa alternativa. Seria tão mais fácil, né? Se a gente pensar. Não, então, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu empreendi por necessidade em 1983. Eu tive um negócio de bordados de paetê por 5 anos. Nossa. E eu quebrei. Por que eu quebrei? Por conta do cruzado, por conta da economia. Não tinha mais condições. Nossa, cruzado, gente, eu nem lembrava que existia essa moeda. E aí, o que acabou acontecendo? O que eu faço agora?
Eu me reinventei ali. E foi até uma conversa que eu tive com o Rogério, que eu falei, nossa, outro dia, né, que é o meu marido, eu falei assim, Rô, imagine se agora fosse lá e a gente não pudesse sair de casa, porque naquele momento que eu quebrei, o que eu fiz? Eu peguei a irmã de uma amiga minha e ela sabia costurar e eu sabia bordar. Então, para eu sobreviver, eu fiz vestido de festas, de formatura, até que eu entrei no Unibanco. Aí eu fui para uma carreira CLT. Mas talvez se eu não tivesse quebrado, eu não tinha tido a minha carreira CLT. Eu estava naquele meu projeto, entendeu? Porque tem muitos fatores que levam a gente a empreender. Mas você vê, assim, infelizmente a gente vai ter que começar a enxugar, viu? O Hope tá no horário já. Mas o que eu ia falar sobre isso é que eu acho que a empresa, né, o emprego, ela dá uma falsa sensação de segurança, mas eu não troco por nada. Quer dizer, só se for por uma necessidade. Aí o meu seria o contrário. Eu ter um emprego por necessidade. Mas eu tenho muita dificuldade com esse negócio de me ajustar aos padrões. Isso eu também tenho dificuldade. E eu prefiro muito mais ser autônoma ou empreendedora, né? Mas você vê, é perfil. Né? Tem gente que funciona mais como CLT, não funciona como empreendedora. Aí mas isso é importante, daí é importante a gente realmente saber o que a gente quer fazer. Isso dá a importância do autoconhecimento, de você criar uma identidade empreendedora. Porque você pode estar no mundo corporativo, mas você pode começar a fazer já o seu planejamento para empreender. E é importante que seja algo que seja, não precisa ser de uma hora para outra. Eu não preciso empreender por necessidade, eu posso empreender porque eu quero. Por escolha, né? Que o Thiago tinha comentado aí, por exatamente. Vontade. Legal, Rô. Se alguém quiser falar com você, pode ser pelo seu direct? Pode ser pelo meu direct, pode me chamar, enfim, eu estou à disposição. Eu tenho uma ferramenta bem bacana para projetos empreendedores, que é o Camp, que faz um assessment do potencial por projeto. Então, eu estou pensando em montar um negócio X. E aí você faz o seu planejamento em cima já dessas suas ideias. E tem uma frase da Mara, que eu vou ler para vocês, que eu acho bem bacana, que ela fala assim: criar uma identidade empreendedora é um processo iniciado pelo autoconhecimento, seguido pelo conhecimento do contexto que está inserido e a capacidade de estar sempre se desenvolvendo e promovendo o crescimento. Então, eu tenho que estar antenado em mim, no contexto e buscando novos conhecimentos. Legal, muito legal, Rô. Muito obrigada por participar da live. Eu que agradeço. Depois eu vou pedir para nos comentários você colocar os nomes dos livros. Se puder colocar a citação dessa frase também, que eu também gostei bastante. Foi muito boa, né? E obrigada mais uma vez pela parceria. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mari. Você sabe que é um prazer imenso sempre estar junto com você. Sim. Tchau para vocês. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Bom dia. Obrigada, Júlia. Tchau, tchau.